um símbolo de que pessoas negras no Brasil escravizadas sempre resistiram, sempre tiveram estratégias poderosas de resistência, de sobrevivência, porque se a gente não fala, sempre vai ter a voz da hegemonia, a voz da branquitude, a voz de quem quer que tudo fique como está, a voz de quem quer nos demonizar, falando por nós. 3, 2, 1, gravando. Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e novembro tá aí, novembro chegou. E com ele, o mês da consciência negra, não é mesmo, aqui no Brasil? Logo temos aí o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e aí vem sempre a pergunta neste mês, ou algumas vezes afirmações, né? O povo gosta de afirmar também, que é: Zumbi tinha escravos? Zumbi tinha escravos? Zumbi tinha escravos. Tinha? A gente vai conversar sobre isso, mas antes de tudo, eu vou pedir para você, e eu não vou fazer o mesmo discurso de sempre, eu vou falar só de uma coisa: Instagram, @Papo de Preta. Você já seguiu a gente no Instagram? A gente tem quase 200 mil inscritos aqui no canal e a gente não chegou nem a 50 mil no Instagram. Por quê? Por que você que está aqui não segue a gente no Instagram? Gente, é sério. Se você quer ajudar a gente, quer fazer a gente continuar fazendo conteúdo, quer ajudar a gente a crescer, a gente precisa que você vá lá também no nosso Instagram, que você nos apoie também lá. A gente está produzindo conteúdos exclusivos para o Instagram. Tá muito bacana mesmo, a gente está se dedicando bastante lá também. Então, por favor, @Papo de Preta, segue a gente lá no Instagram e, gente, compartilha com os amigos também. Fala, ó, você precisa mais de referências pretas na sua vida, de mulheres pretas para seguir também. Quantas pessoas você já falou assim, ó, aqui o Papo de Preta, você conhece as meninas e tal? Ajuda a gente. E você fala assim, eu não tenho Instagram, faz no Instagram. Faz o Instagram e segue a gente lá, tá bom? E eu já vou passar logo pro vídeo. Todo o resto, gente, tudo tá aqui na descrição desse vídeo, vocês já sabem. Vamos falar de Zumbi dos Palmares. Esse zumbi tinha escravos. Quando a gente fala de história, né, do trabalho de historiador, a gente fala de ciência. É importante que a gente tenha isso em mente. A gente não tá falando do cara que quer falar o que quer e que quer... Nanana. E ciência trabalha com evidências, né? O cientista, o historiador, ele não trabalha com isso é verdade, isso é mentira, ele trabalha com evidências históricas. Quais são as evidências históricas? São documentos da época, são registros, são coisas que ajudem o historiador a compreender aquele momento e quais são os fatos que compõem aquele momento histórico que ele está estudando, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a afirmação zumbi tinha escravos, ela parte de onde? Ela veio com força quando veio o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, escrito pelo Leandro Narlock, que não é um historiador. E aí ele coloca lá que zumbi tinha escravos, piriri pororó, e ele ainda dá detalhes de como seria isso, né? E aí, quando ele dá entrevistas e ele é questionado de onde ele tirou, de onde ele tirou esse fato, ele diz que é lógico que zumbi tinha escravos, piriri pororó, mas em nenhum momento ele trouxe nenhum documento, nenhum nada, nenhuma pesquisa que ele tenha feito para chegar a esta conclusão. Vocês estão entendendo? Ele fez um exercício mental de que a gente está falando de um período da história do Brasil e é um período escravocrata e colonizador, portanto, Palmares também seria escravocrata por isso. É essa a relação que ele faz. E aí ele bota no livro dele como uma verdade e as pessoas propagam por aí como uma verdade, como um fato histórico, como se houvesse tido uma pesquisa, como se houvesse tido evidências empíricas de que isso é uma realidade, quando não há. As pessoas
propagam isso e elas nem mesmo sabem de onde vem. Elas nem mesmo sabem a origem. E aí eu acho importante que quando as pessoas te disserem assim, Zumbi tinha escravos, se elas perguntarem ou se elas afirmarem, se a pessoa afirmar, você pergunta de onde vem essa afirmação. Porque essa afirmação não vem de uma pesquisa séria histórica. Então não dá para fazer essa afirmação de que Zumbi tinha escravos. Então essa discussão não é nem para ser feita. Essa discussão está errada do início, porque a gente está partindo de uma pessoa que fez uma suposição em casa, colocou num livro, vendeu e espalhou como se fosse uma verdade. E aí é muito interessante essa questão de lógica, né? Porque é lógico que Zumbi tinha escravos, é isso que ele diz. Gente, a gente está falando, o Brasil foi o país que mais importou escravos, que mais sequestrou, né? Que mais usou mão de obra negra sequestrada da África. Mão de obra escravizada. A gente está falando de um país que se especializou em violência, em coerção, tortura de pessoas negras, tortura física, psicológica, mental. O Brasil se especializou nisso. Está entre os países que foi mais escravocrata no mundo. Como que nesse país existiu o Quilombo de Palmares. Isso em si já poderia ser ilógico. Então eu vou dizer que o Quilombo de Palmares nunca existiu, porque não entra na minha lógica que Quilombo de Palmares tenha existido. Não é assim que se faz ciência, não é mesmo? Né? Um erro grave, gravíssimo, na minha opinião, que as pessoas cometem é reduzir a história do Quilombo de Palmares a Zumbi. De achar que toda a história do Quilombo de Palmares se resume a Zumbi. Inclusive, as pessoas, quando tentam atacar, elas atacam muito a figura de Zumbi dos Palmares. Né? Mas o Quilombo de Palmares é muito maior que o Zumbi, uma vez que o Quilombo de Palmares resistiu, gente, por mais de 100 anos. Ele foi localizado ali na Serra da Barriga, o que hoje é ali dentro do estado de Alagoas, mas pertencia à capitania de Pernambuco. Ele chegou a comportar, gente, a ter mais de 20 mil habitantes. O Quilombo de Palmares como um todo, né, um dos maiores quilombos que já existiu no mundo. E ele era dividido em mocambos, que eram pequenos quilombos que juntos formavam o grande Quilombo de Palmares. E aí o maior mocambo foi o mocambo de Macaco, e ele tinha 6 mil habitantes, só o mocambo de Macaco. Para se ter uma ideia de comparação, no Rio de Janeiro, que era a capital, tinha na época 7 mil habitantes, né? Então a gente está falando de um estado dentro de um estado, quando a gente fala do Quilombo de Palmares. E a gente está falando de um estado preto com líderes pretos dentro de um estado colonial escravocrata, que tratava pessoas pretas como objetos. Então, o Quilombo de Palmares ser tão absolutamente grandioso, isso é um fato histórico que ninguém nunca vai conseguir apagar, ninguém nunca vai conseguir manchar, ninguém vai nunca conseguir dizer que não existiu. Inclusive porque tem dados suficientes, bastante dados sobre o Quilombo de Palmares, né? E ele é esse símbolo de resistência para nós, pessoas pretas, sabe? Um símbolo de que pessoas negras no Brasil escravizadas sempre resistiram, sempre tiveram estratégias poderosas de resistência, de sobrevivência. E aí, para compreender o que foi Zumbi dos Palmares, um pouco, e para compreender o que foi Quilombo de Palmares, eu separei 2 leituras que foram muito importantes para mim, para essa compreensão. Primeiro, a gente tem esse livro aqui, 3 vezes Zumbi, a construção de um herói brasileiro, de Jean Marcel Carvalho França e Ricardo Alexandre Ferreira. São 2 historiadores, né, professores de história, que escreveram esse livro aqui. E nesse livro se dedicam a compreender a construção que foi feita de Zumbi dos Palmares. Primeiro, a construção dele na sociedade colonial,
como foi na sociedade pós-colonial e como foi a construção desse zumbi mais atual que a gente conhece, né? E aí é muito interessante esse livro porque ele vai contextualizando a questão da sociedade, da época, das épocas, né, que eles vão retratando aqui. Você vai entendendo como era a sociedade colonial, escravocrata no Brasil, enfim. Mas o que esse livro mais me trouxe assim de importante foi a compreensão de que ou a gente escreve as nossas histórias, a gente relata as nossas histórias, a gente registra as nossas histórias, ou nós damos um jeito de falar por nós, ou quem está no poder vai fazer isso pela gente e vai fazer isso ao seu bel prazer. Esse livro mostra que pessoas que nem mesmo pisaram no Brasil, nunca pisaram no Brasil, nunca pesquisaram sobre Zumbi dos Palmares, sobre Quilombo dos Palmares, nunca se depararam com documentos que falassem sobre o Zumbi dos Palmares ou o Quilombo dos Palmares, só ouviram falar e se acharam no direito de escrever sobre Quilombo dos Palmares. E ainda colocar os seus registros como algo a ser considerado sobre Zumbi dos Palmares e sobre o Quilombo de Palmares. Um pouco do que esse guia politicamente incorreto fez também, né? A gente está em disputa o tempo todo sobre as nossas próprias narrativas, sobre a nossa própria história. Se a gente não fala, falam pela gente. Se a gente não escreve, escrevem pela gente. Esse livro aqui me fez compreender o que eu estou fazendo aqui na internet, por exemplo. Porque se a gente não fala, sempre vai ter a voz da hegemonia, a voz da branquitude, a voz de quem quer que tudo fique como está, a voz de quem quer nos demonizar, falando por nós. Então, assim, esse livro, 3 vezes Zumbi, foi muito importante para eu compreender não só o que eu sei, mas o que eu não sei e compreender criticamente a produção de conhecimento. E aí usando a figura de zumbi como centro. Então vale muitíssimo a pena. Porém, a leitura mais incrível, a leitura mais apaixonante, mais vibrante que eu já fiz na minha vida sobre o Quilombo dos Palmares é essa daqui. Angola Janga, de Marcelo de Salete. Esse é um quadrinho aqui publicado pela editora Veneta, que me mandou esse quadrinho, aliás, editora Veneta, muito obrigada. É um quadrinho que eu já queria ler há um tempo. O Marcelo é um homem negro, é quadrinista, roteirista, e ele trabalhou em Angola Janga, nesse quadrinho aqui, por mais de 10 anos. E aí, quando você pega, primeiro, olha esse calhamaço, né? Quando você pega esse quadrinho, quando você começa a ler, você compreende por que ele demorou tanto tempo para concluir essa história aqui, porque é realmente incrível. Incrível. E essa história se passa no período de queda do Quilombo dos Palmares, né? É o período onde o Ganga Zumba quer fazer, que era um dos líderes do Quilombo dos Palmares, ele quer fazer um acordo ali com a corte. Porque o que acontece? Palmares, durante esse mais de um século que existiu, era recorrentemente atacada pela corte, pelos portugueses. Afinal de contas, eles não aceitavam, obviamente, uma nação preta no meio ali da capitania de Pernambuco, enfim, não aceitavam isso de forma nenhuma, e Palmares era enorme e crescia cada vez mais, e tinha plantação, e as terras ali eram férteis e tudo mais, enfim. Porém, eles não conseguiam nunca acabar com o Quilombo de Palmares, porque Palmares tinha um exército muito forte, né? É muito incrível ver isso, assim. É uma coisa que não contam pra gente nas escolas, né? O quanto o Quilombo de Palmares, para além de Zumbi dos Palmares, né, gente? A população do Quilombo dos Palmares, ela era uma população
muito aguerrida e muito inteligente militarmente. Então eles usavam todas as armas que eles tinham ali à disposição. Eles usavam muito a mata, né, como forma de vencer o inimigo, de o inimigo ficar perdido. Eles eram militares exemplares e foi isso que fez com que o Quilombo de Palmares crescesse tanto. E aí eu te pergunto, já te disseram isso? Já te disseram o quanto os palmarinos, que era assim que eram ditos, os que viviam em Palmares, o quanto eles eram exímios na estratégia militar, na luta, no combate, e que foi isso também que fez Palmares ser o que foi? Porque eu não me lembro de terem me dito isso de verdade. Não com tanta ênfase, não com tanta importância. Isso foi um fato muito importante. E aí sempre tinham essas investidas de tentar invadir, até que chega o momento que o Gangazumba estabelece um acordo, né? A coroa, os portugueses querem aquelas terras de qualquer maneira, querem aqueles escravizados de volta, aquelas pessoas pretas de volta para retornarem a ser escravizadas, né? E aí o Gangazumba faz um acordo, e o acordo é: todo mundo que nasceu em Palmares vai continuar sendo livre. E aí tinha um território que era o território de Cacaú, que era o território que ia ser destinado às pessoas pretas que nasceram em Palmares, para elas viverem lá, em tese, livres. E aí o restante que vivia em Palmares e que não tinha nascido lá ia retornar e ia ser escravizada. E aí o Gangazumba aceita esse acordo. E aí, logicamente, muitas pessoas em Palmares não aceitam isso, não querem esse acordo. Primeiro, porque não aceitam que as pessoas voltem a ser escravizadas. Segundo, porque esse território de Cacaú seria um território completamente dominado pelos portugueses, né? Não teria liberdade ali. Afinal de contas, eles iam escolher, obviamente, um território que eles conheciam de ponta a ponta, que quando eles menos quisessem, eles iam lá e matavam todo mundo que estava lá. Todos os pretos que estavam lá, capturavam, enfim. A gente está falando de um período colonial, de um período onde pessoas pretas não eram consideradas gente. Então, não dava para pessoas pretas confiarem nos portugueses, obviamente. Mas não foi assim que Gangazumba pensou, e aí teve um racha, e aí Zumbi dos Palmares assume como líder. E aí a gente vê toda essa saga, gente, que é eletrizante num nível. Primeiro, o Marcelo, eu não sei o que ele é melhor, se ele é melhor artista, desenhista, ou se ele é melhor roteirista. Porque são umas artes maravilhosas, gente, maravilhosas. E é um roteiro que eu fiquei, meu pai eterno. Que roteiro é esse, assim, de você ficar eletrizado no livro, assim, de querer entender, meu Deus, para onde isso vai. As cenas de luta, as cenas de batalha são incríveis, impecáveis. E ainda por cima tem o trabalho de historiador extremamente competente que o Marcelo faz aqui, assim. É um trabalho minucioso. Realmente, quando você acaba de ler esse livro, você entende por que ele levou mais de 10 anos para concluir isso aqui. E ele ainda, em cada capítulo, em cada início de capítulo, ele coloca um trecho de um documento real da época, assim, sabe? Ou uma carta do governador, algo que remeta mesmo à realidade da época, assim. É um quadrinho muito completo. E ainda por cima, a Veneta, que é a editora, colocou as referências, mapas, para você entender onde era o Quilombo de Palmares, quais eram os fluxos de sequestro e trazida dos escravos para o Brasil. Tem um glossário, porque o Marcelo ele se preocupa em colocar os termos da época. Por exemplo, Angola Janga significa pequena Angola, ou pode significar também minha Angola, né? E era assim que os pretos tratavam o Quilombo de Palmares, como Angola Janga. Foi uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida, assim, não é nem no ano, não. Acho que é uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida. Acho que todo brasileiro
devia ter contato com essa obra aqui. Devia ser entre as obras mais vendidas do Brasil, devia estar em todas as bibliotecas escolares, porque é muito, muito bom. É muito bom no sentido histórico, é muito bom no sentido de pesquisa. Obviamente, o Marcelo toma algumas liberdades aqui. É uma história em quadrinhos, né? Ele não é um livro de história. E é muito interessante porque você sabe qual é o final, né? Ele tá retratando o fim do Quilombo de Palmares, a reta final ali, o que aconteceu nessa luta final. E aí eu fiquei me perguntando muito como vai ser esse final. Porque eu fiquei pensando, cara, não é possível que o Marcelo vai colocar o final como o zumbi morreu, acabou, e é isso aí, sangrando, tchau. Como ele vai escolher o final? E ele escolheu um final maravilhoso, assim. Eu não poderia ter pensado no final melhor, porque é um final ao mesmo tempo realista e esperançoso, sabe? É um final que não é fim, né? E aí é um final que dialoga com a gente. Não vou falar mais para não dar nenhum tipo de spoiler, gente, porque spoiler, como se houvesse spoiler, não, né? Na história de Quilombo dos Palmares, porém, a maneira como o Marcelo conta é uma maneira única, a narrativa dele é incrível. Gente, nossa, esse quadrinho aqui é de você ficar lendo como se estivesse vendo um filme de ação, uma série, um negócio. Eu vi o menino lá da Comic Zone, eu esqueci o nome dele agora, comparando a Game of Thrones, dizendo que é um Game of Thrones brasileiro. Pode-se dizer assim. Enfim, isso aqui tem que virar filme, tem que virar série, tem que alcançar mais gente, porque, gente, é incrível. Angola Janga. Quer entender sobre a importância do Quilombo dos Palmares para além do Zumbi dos Palmares? Quer entender o contexto da época? Vale muito a pena. Angola Janga. Pois então, é com essa que eu me despeço de vocês, com estas indicações aqui, 3 vezes Zumbi e Angola Janga. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês, por favor, compartilhe ele por aí, compartilhe esse vídeo com geral. Já se inscreve no canal também, se você não for inscrito, não for inscrita. Ativa sininho para receber notificação de vídeo novo. Os vídeos novos saem toda quarta e toda sexta-feira à noite. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau.